Salve, amigos e amigas da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Camila Jordan. Bom dia, Camila, tudo bom? Bom dia, Caio. Tudo bem. Para mim é um prazer recebê-la aqui. Agradeço desde já o aceite do convite. Se você puder, assim, falar para quem não te conhece brevemente, assim, sobre a sua formação, onde que você trabalha atualmente. Eu sou professora de filosofia do departamento da UERJ. Certo. E o que que você está achando assim dessa situação nossa aqui? Você que trabalha com filosofia, né? Deve estar, como todos, né? Assim, não podendo exercer as atividades presenciais, provavelmente em isolamento social, em casa, né? O que que você diria assim que a filosofia poderia contribuir com esse momento assim que a gente está passando atualmente? Eu acredito que a gente está vivendo um momento que é um momento extremamente propício para reflexão ética, né? Porque a gente está vivendo aquilo que se poderia chamar de uma situação limite, né? O que significa isso? É uma situação que a gente não tem precedente, né? Que a gente nunca passou por algo similar e que, portanto, a gente também não sabe como avaliar. Né? É uma situação imprevista, né? Ela não se segue do que estava posto, né? E, ao mesmo tempo, o que pode vir a partir dela também é um aberto de possibilidades. Né? Então, obviamente, isso é uma situação extremamente angustiante para todos nós, né? Mas é uma situação também que nos possibilita afirmar valores éticos, né? Porque, de certa forma, é como se todo um modo de vida que foi considerado por muito tempo universal, né, e único, né, encontrasse aí um limite, né? E aí, diante desse limite, nós somos obrigados a repensar as nossas relações, nós somos obrigados a afirmar aquilo que, de fato, a gente vai tomar como tendo um valor universal, né? Então, o importante da situação limite, né, dessa noção de situação limite, é justamente essa possibilidade ética que ela nos abre, né? E a gente vê isso em vários aspectos, né, do que vem acontecendo, né? Essa discussão sobre o que vale mais, né? A produção econômica, né, ou a vida, né? E, ao mesmo tempo, que vida é essa? Né? Qual vida que vale a pena ser vivida? Né? Todas essas questões que são questões filosóficas que nos acompanham aí, ao longo da história do pensamento, elas, nesse momento, elas se colocam de uma forma muito forte diante de nós. Né? E aí, diante disso, nós somos obrigados, então, a ter que tomar um posicionamento que é um posicionamento ético. Né? Então, eu acredito que, por isso, por mais angustiante que essa situação seja, ela é uma situação extremamente potente, né? Porque justamente ela vai deixar claro certas limitações que antes estavam escondidas, né? E isso, né, a torna um momento importante, né? Uhum. A gente tem visto várias falas no sentido de rever certos valores que são valores que eram considerados universais, né? A própria fábula liberal, né, de que, de alguma maneira, o capital é capaz de cuidar de si mesmo, né, parece estar em questão. A gente vê vários economistas liberais, né, tendo que rever posições e defender, por exemplo, a intervenção do Estado na economia. Né? A gente vê aí todo um modo de vida super individualista, né, se vê diante da existência de uma coletividade, né? Porque a minha ação, ela nesse momento, ela é vista como influenciando diretamente na existência do outro, né? Então, o fato de que nós vivemos em uma comunidade, né, se apresenta de uma maneira inegável, né? Então, tudo isso, né, que está acontecendo nesse momento, eu acho que nos leva a reflexões éticas. Né? E eu acho que é nesse sentido que ela é uma situação fundamental para a filosofia. Né?
Uhum. E também uma questão, nós que somos professores, a gente tem à disposição da gente uma série de dispositivos técnicos e coisa e tal, mas pelo menos na minha visão, o que está mostrando, além disso que você falou, essa situação nossa é que é impossível implantar um sistema de ensino à distância. Muitos alunos nossos não têm acesso à internet, é, a aula perde muito da sua dinâmica. O que você pensa sobre isso? Uma outra coisa que se tem falado muito do momento presente é que ele seria uma espécie de acelerador de tendências, né? E aí uma das tendências que teriam sido aceleradas seria a tendência à educação à distância, né? Além de trabalho remoto de forma geral, consumo remoto, toda essa migração das nossas relações interpessoais cada vez mais para o âmbito da tecnologia, né? Particularmente, assim, a educação, isso é extremamente nocivo, assim, me parece, sabe? De alguma forma, é como se toda uma série de políticas públicas de desfinanciamento da educação pudesse agora ser finalmente ter a sua bandeira levantar e dizer, olha, tá vendo aí, né, o trabalho do professor pode se reduzir a isso, né? Então, isso é terrível para a gente, né? Eu acho muito triste ver alguns colegas que estão correndo, né, se arvorando em se mostrar produtivos nesse momento e migrar suas aulas para a educação à distância, como se tivesse que, de alguma forma, reservar ali um mercado que poderia ser perdido, sem levar em consideração que ele está contribuindo para a própria precarização da sua profissão, né? Além de ser, obviamente, muito mais excludente, né? Não só porque várias pessoas não têm acesso, mas porque mesmo tendo acesso, você não tem uma condição dentro de casa para se dedicar a estudar, a se concentrar. Por exemplo, eu tenho criança pequena, eu estou falando com você nesse horário agora, porque a hora que o meu filho acordar, ele vai querer atenção. Né? E aí ele vai aparecer aqui na frente da tela e vai começar a dizer, mamãe, vem brincar comigo. E ele não está errado, porque ele também está passando por um momento de extrema angústia, né? De não poder encontrar os seus amiguinhos, de não poder ir para a escola. Então, todo mundo está numa situação muito especial. Né? E aí você achar que as pessoas estão em condição de sentar diante de um computador, né? E sendo que eu sou uma pessoa ainda super privilegiada, né? Então você imagina em outros domicílios, né, como isso na verdade é impraticável. Então acaba sendo uma forçação de barra, né, que faz com que as pessoas se sintam culpadas também, gera uma angústia, né, porque você não está produzindo, né, você está dentro de casa e não está produzindo, né, tudo isso diretamente relacionado com esse modo de vida que eu estou falando que a gente chegou num limite agora, né, que é esse modo de vida do consumo e produção desenfreada, né? Então, a gente vai cada vez mais entrando numa culpabilização, numa neurotização, né? E tentando agora dar conta com essas ferramentas de experiências que, na verdade, essas ferramentas não conseguem dar conta. Né? E a docência, o trabalho do professor, é uma delas. Né? A gente pode até fazer alguns encontros como esse que eu estou fazendo com você aqui, essa conversa. Agora, a gente nunca pode aceitar que isso substitui de qualquer forma a sala de aula. Né? Na verdade, eu entendo que isso está atrelado a uma série de outras medidas que estão sendo implementadas se aproveitando da situação da pandemia. Né? Quer dizer, essa aceleração de uma educação cada vez mais à distância, cada vez mais digital, era alguma coisa que já se queria fazer. Né? Em grande medida, isso possibilita que a potência que a educação tem sido para as várias resistências da nossa sociedade seja tragada, né? E controlada, né? Porque o controle que se tem por essas ferramentas do que o professor está dizendo é muito maior, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um senso muito crítico em relação a isso e de forma alguma aceitar como dada esse futuro que está sendo colocado aí como inevitável diante da pandemia. Né? Justamente como eu vinha dizendo antes, né? Se a situação atual ela é uma situação extremamente potente, ela é justamente porque ela abre possibilidades. Né?
E justamente o que vem acenando para a gente agora não são novas possibilidades, são futuros que já estavam postos, né? Quer dizer, acirramento da sociedade de controle do estado de exceção, né? Isso é o que já estava posto para nós como o inevitável, né? E aí, com a situação do Covid, né? Isso aparece como, bom, olha aí, chegamos no acelerador de futuros, né? Enfim, eu acho que sobretudo no caso da educação, na situação específica que a gente está vivendo, a educação está sofrendo mais um ataque, né? Não é à toa que no mesmo momento em que isso está acontecendo, o Witzel aproveitou para colocar um projeto na LERJ, né, que visa a entrada, né, aprofundamento de capital privado nas universidades públicas, né, incluindo a UERJ. Uhum. Você falou uma coisa também, Camila, que eu queria se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, da sua questão como mãe, como mulher, né? Eu até fiz uma conversa também com a Mariana Pimentel, ela tem um conceito interessante de teórica doméstica, ela tenta trabalhar essa relação, Silvia Federici, e a gente tem hoje em dia aí a rede das mulheres filósofas, né? O movimento feminista na filosofia brasileira tem se mobilizado, e com essa questão de pandemia, tudo, a gente tem observado que a violência doméstica, por exemplo, contra a mulher aumentou muito, né? Como que você tem visto essas coisas? Esse é um dos limites também que eu acredito que o momento presente aponta, que é esse limite da família tradicional, né? Na verdade, o lar, né, a casa, né, a família tradicional, patriarcal, ela se mostra claramente como um lugar não seguro para os mais vulneráveis, né? Isso se traduz, em grande medida, nessas estatísticas do aumento da violência contra a mulher e contra crianças também, né? Todos aqueles mais vulneráveis dentro dessas casas em isolamento não estão seguros no momento, né? Então, esse é um dos pilares da nossa sociedade que se mostra claramente como falhando também nesse momento. E quando a gente pensa, né, no trabalho remoto, né, óbvio que, de forma geral, as mulheres sofrem bastante, né, com essa situação, porque tradicionalmente toda a responsabilidade do cuidado doméstico, né, e do cuidado das crianças pesa sobre o ombro de mulheres, né? Então, se de uma maneira normal, né, nós já temos aí o peso da dupla jornada de trabalho, né? Agora a dupla jornada de trabalho ela é sobreposta, né? Eu tenho acordado todo dia muito mais cedo do que eu costumava acordar, né? Tem dia que eu levanto antes das 6 da manhã. Por quê? Porque o meu filho acorda tarde. Então, para mim, é o horário que eu tenho para ler, para escrever um artigo, para fazer essa entrevista aqui que eu estou fazendo com você, né? Então, e outra coisa também que a gente viu em termos de números, né? As revistas acadêmicas têm recebido um número menor de artigos de mulheres desde o início da pandemia, né? Então, é alguma coisa que a gente já consegue avaliar, né? Quer dizer, quando a mulher é colocada dentro do lar, ela não trabalha menos, ela trabalha mais, né? E isso mesmo se você pensar que você tem um avanço nesse sentido da divisão doméstica do trabalho. Por quê? Porque o peso da responsabilidade do cuidado ainda é feminino, né? Então, eu acho que esse momento também é um momento muito importante para a gente refletir sobre a situação da mulher na sociedade, né? Sobre a desigualdade de gênero, que ainda é muito forte, né? E como isso tem aparecido de uma maneira muito gritante, né? Não que não aparecesse antes, né? Mas eu acho que agora talvez muitas daquelas pessoas que não se sentiam afetadas por isso, né? A mulher está sendo jogada para fora do mercado de trabalho. Eu costumo dizer, olha, se de fato o futuro da educação é EAD, esse é um futuro que não inclui mulheres mães. Uhum. E o que você diria que a filosofia, voltando à questão da filosofia, poderia contribuir para essa pauta feminista?
Eu acredito que a reflexão de gênero na filosofia, né, ela tem avançado bastante, né? Então, de fato, o questionamento sobre os papéis de gênero é também um questionamento filosófico, né? Eu sei desse grupo que está acontecendo agora, né, de mulheres filósofos, e infelizmente não estou conseguindo participar, né, justamente por conta dessa tempestade de situações, né? Mas eu tenho acompanhado, elas me convidaram até, eu estou postergando um pouquinho mais para frente para tentar voltar a isso, assim. Mas de fato, de forma geral, o que a gente vê com o trabalho remoto é uma mistura do que seria a vida e o trabalho, mas não aonde a vida sobressai, né? E sim aonde o trabalho vai se tornando cada vez mais totalitário, né? O que já era também uma tendência do que estava estabelecido, né? O trabalho dentro de casa, ele é um trabalho que toma todo o tempo, todo o espaço, né? Então ele é uma das faces da precarização do trabalho, né? E a pessoa não sente que está trabalhando, então ela tende a se sentir culpada e tentar produzir cada vez mais, né? Então o que a gente pode fazer de um movimento contrário a isso, né? De pensar na verdade, a vida como mais importante do que o trabalho, né? E o trabalho como sendo um dos aspectos da sua vida. Uhum. Agora, uma outra questão relacionada também à pandemia, existe uma tradição do pensamento contemporâneo político, né, que tem alguns autores que têm trabalhado com conceitos relacionados à política da vida ou da morte, né, biopolítica, necropolítica, tanatopolítica. Assim, a gente viu no começo dos lockdowns e tudo, alguns filósofos se posicionando, né? O George Agamben, por exemplo, Jean-Luc Nancy, não sei se você chegou a ver o que eles falaram sobre isso, né? O Agamben foi muito criticado, até agora ele continua escrevendo, e outros autores também têm falado sobre isso, né? E o Brasil está se aproximando para um momento, me parece, que a gente vai chegar em níveis recordes de mortes, né, de contaminados por conta da ausência, né, de uma política de Estado que tenha se posicionado para o controle para a gestão, melhor gestão dessas vidas e coisa e tal. Você acha que esse conceito de necropolítica ele contribui para essa reflexão? Acho que sim. Eu acho que quando a gente tem a possibilidade da morte iminente funcionando como uma política de gestão de populações, a gente tem aí uma política de morte operando, que é o que se chama de necropolítica, né? Hoje em dia, como é que a gente consegue ver isso de uma forma óbvia, né? A gente tem aí pessoas tendo que escolher quem vai ser ou não atendido numa UTI, né? A gente tem um número gigantesco de pessoas na fila para um respirador, né? Então, a cisão, a fronteira entre quem deve viver e aquele que pode morrer, né, já aparece por aí. Se você tem que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer, seja o critério para isso, né, como o ministro da Saúde atual colocou a idade, né, ou a classe social, né, o que você tem operando é uma necropolítica, né? Óbvio que isso já acontecia, né? Mas mais uma vez o que é um momento onde isso fica gritante, né? Extremamente evidente, né? Uma outra questão que é claramente necropolítica, que alguns tenham que continuar trabalhando, né? Olha, alguns têm direito à quarentena, né? Mas outros precisam continuar produzindo, senão não têm direito à vida, né? Então, isso é claramente o que? Olha, esses aqui são os matáveis, né? Esses daqui podem morrer. O que está acontecendo, até inclusive no âmbito das estatísticas, né? Tem um estudo que eu tomei contato ontem, né? Mostrando que entre os ricos e brancos, o número de mortes já está caindo, né? E, quer dizer, no geral a curva está crescendo, né?
Mas se você for fazer ali um recorte social dentro dessa curva, você vai ver que a curva entre aqueles que são considerados os não matáveis, ela está diminuindo. E qual a curva que está crescendo? Das favelas e das periferias, né? E aí, nesse momento, você tem falas que dizem assim, não, a gente pode relaxar o isolamento social, né? Quer dizer, quase como se estivesse dizendo, olha, já está morrendo aqueles que podem morrer, né? Então, vamos relaxar o isolamento social, né? Então, a dimensão necropolítica do momento presente é extremamente forte, né? E até por isso, me parece que tudo aquilo que é usado, e aí eu acho que o Agamben, né, aparece novamente, né, porque a justificativa hoje para se adotar medidas de exceção, né, para se adotar o controle excessivo, né, é justamente esse o pior que pode acontecer, né? Diante desse o pior, tudo é aceitável, né? Mas esse o pior não é a morte das pessoas. A morte das pessoas é totalmente aceitável na nossa sociedade. Na verdade, ela é um modo de governo, né? O pior que não é aceitável, né? E diante do qual você vai criar um inimigo, né? Todos devem ter medo, não é que alguns morram, né? O pior que não é aceitável, na verdade, é justamente a falência desse sistema, desse modo de vida que se coloca agora como, obviamente, fracassado, né? E essa talvez seja a coisa mais interessante do momento presente. O modo de vida ocidental, considerado universal e o único modo de vida possível, se mostra agora como claramente fracassado. O que a gente vai fazer diante disso? A gente tem que inventar novas formas de viver, né? Eu não acho, como o Zizek colocou, que o vírus é agora o advento do comunismo, né? Não é o vírus que vai fazer isso, né? Quem pode criar uma nova forma de viver são as pessoas, né? Mas eu acredito que ele aponta, né, para uma falência que pode vir a ser a construção de um novo futuro, sim, né? Claro que isso vai depender das pessoas, né? De outra maneira, a tendência é só a gente piorar mesmo. Uhum. Era isso que eu ia te perguntar para finalizar a conversa, né? Nesse cenário tão desolador que a gente está vivendo, né? Sobretudo nós aqui no Brasil, e, enfim, como que seria possível esses novos modos, né? Já que a gente tem visto aí um aumento, uma aceleração de tendências que já eram colocadas aqui no nosso contexto, de sufocamento das pessoas, de intensificação das mortes, dependendo da sua classe social, agora com questão da idade também. Como que você vê essas possibilidades de novos modos de vida? É muito difícil pensar isso, né? Como é que você Então, imagina? eu acredito, como eu vinha dizendo contigo, né, que esse pior que acena no horizonte é a velha ideia da guerra de todos contra todos, né? Então, se você tirar o Estado, se você tirar a lei, se você estabelece um estado de emergência generalizado, você vai ter o caos, né? Todos vão se matar, vão se destruir. Então, é melhor você querer esse Estado, ainda que necropolítico que está aí, né, do que você aceitar essa guerra de todos contra todos. Mas o que a gente vê sucessivamente na história da humanidade é que em momentos como esse, na verdade, a gente não vê a guerra de todos contra todos. A gente vê experiências de solidariedade, a gente vê o surgimento de modos de organização imprevistos, né? A gente vê o surgimento do apoio mútuo e da solidariedade, né? A guerra de todos contra todos, diante da qual o Estado se apresenta como a única alternativa possível, ela não é real. Na verdade, o Estado é que é o agente da morte de tantos, né? E eu acredito, de fato, que nesse momento a gente tem visto uma série de experiências, né, de solidariedade, de auto-organização, de apoio mútuo em várias comunidades. Existe um mapeamento, né, que foi feito de todas essas iniciativas. Algumas delas já existiam, né, e se fortaleceram, mas o que é interessante também é que elas estão atuando em rede, né? Esse mapeamento possibilitou uma rede desses apoios, né? A gente mesmo, eu tenho um projeto de extensão que
que é vinculado a um movimento social, né, que atua na Mangueira, né? Então, a gente tem feito, desde o início da quarentena, a gente tem feito uma campanha que a gente está arrecadando alimentos, itens de higiene, né? E isso é uma coisa pequenininha, né? Ali, onde a gente tem o pré-vestibular social, a gente está fazendo o nosso, né? Em vários outros lugares isso está acontecendo, né? Então, realmente, eu acredito que essas iniciativas elas apontam para o oposto do que seria essa guerra de todos contra todos, sabe? Ela aponta justamente para como é possível, em meio a essa situação, a gente ver o que é mais importante, o cuidado de si, o cuidado do outro, né? Uhum. Tá ótimo, Camila. Gostei muito da entrevista. Agradeço mais uma vez aí. Eu que te agradeço aí a possibilidade de estar conversando nesse momento. Tá certo. Espero que pelo menos a minha intenção aqui, é que as ideias circulem mais, né? Nós da filosofia no Brasil pouco nos conhecemos, né? Nas diferentes regiões, áreas da filosofia. Então, que pelo menos esse momento também possa servir para aumentar esse conhecimento nosso, né? Circular mais as ideias, para que a gente possa se ouvir um pouco mais também. Quer dizer mais alguma coisa? Não, queria mais agradecer mesmo. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço. E vocês que assistiram a gente até aqui no YouTube também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.